O nome desse vídeo é A Igreja Não Verá Jesus Vindo do Céu. Isso mesmo, a igreja não verá Jesus vindo do céu. Preste muita atenção nisso. Em Lucas capítulo 21, e eu quero que você entenda que Lucas é o evangelho que melhor fala das coisas escatológicas. O evangelho de Lucas é o evangelho mais claro no quesito escatologia. No capítulo 21 desse evangelho, e nós só vamos falar nesse vídeo do capítulo 21, você nota claramente que Jesus fala com dois grupos. Ele fala de dois grupos. É muito fácil perceber isso. Um dos grupos é o grupo vós, e o outro grupo é o grupo eles. Muitas vezes Jesus está se referindo ao grupo vós. Então ele diz vós, ou ele fala vosso, ou ele fala vos. Todos os versículos do capítulo 21, em que a fala de Jesus está dirigida a vós, ele está se falando de um determinado grupo diferente. Mas quando ele fala a respeito de eles e para eles, então Jesus está tratando de um outro grupo totalmente diferente do grupo vós. Então preste muita atenção que isso é o que nos dá a clareza das coisas escatológicas, das coisas proféticas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou te dar a lista agora dos versículos em que Jesus ele está se referindo ao grupo vós. Você pode anotar e depois você vai ver com detalhes na sua própria Bíblia. O versículo 6, o versículo 8, o versículo 9. O versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Depois, Jesus ele só volta a falar do grupo vós no 28, 29, 30, 31, 32, 34 e 36. Todos esses versículos desse capítulo 21, em que o Senhor Jesus está falando ao grupo vós, são esses versículos que eu acabei de mostrar para você, de ler para você. Você deve depois ler um por um e grifar com uma caneta de outra cor todas as palavras que aparecem vós, vos, vossa, ou então o verbo está conjugado na segunda pessoa do plural, que é vós. Todas as vezes que você encontra um verbo em Lucas 21 que está conjugado no pronome vós, você saiba que é este grupo separado. Agora eu vou dizer para você os versículos em que Jesus está falando para o grupo eles, que não é o mesmo grupo de vós. Preste muita atenção, porque Lucas ele não iria errar no grego. Lucas ele era doutor, médico, sabia muito bem, ele dominava a língua grega, ele era grego, ele era um doutor, ele sabia muito bem escrever e ler. E além disso, Lucas foi o maior pesquisador do Novo Testamento. E ele já no primeiro capítulo, ele já começa dizendo no seu evangelho que ele procurou colocar todos os eventos em ordem certa, todos os discursos em ordem cronológica. Então ele foi muito minucioso para escrever tudo o que o Senhor Jesus disse. Não há nenhum erro, nenhuma possibilidade de erro. Então quando Lucas, o evangelista Lucas, escreve no capítulo 21 as falas do Senhor Jesus no segundo sermão profético, porque o primeiro foi lá no capítulo 17, que foi totalmente diferente do capítulo 21, quando Lucas escreve esse sermão do Senhor Jesus, ele mostra claramente que o nosso Senhor, ele tinha em mente dois grupos. Na mente dele, na mente de Cristo, haviam dois grupos, o grupo vós e o grupo eles. Eu vou agora dizer para você quais são os versículos do grupo eles. Capítulo 21 de Lucas, versículo 21, versículo 22, versículo 23, versículo 24, versículo 26, versículo 27 e versículo 35. Todos esses versículos que eu acabei de falar para você se referem ao grupo eles, que não tem nada a ver com vós. São dois grupos diferentes. Quando Jesus ele trata do grupo eles, ele está falando de um grupo que vai participar da tribulação. Quando o Senhor Jesus fala do grupo vós, ele está falando de um grupo que tem que orar para escapar
da tribulação. Você pode ver isso claramente no versículo 36, que vós deveria orar para escapar da tribulação. Eles não iam orar para passar pela tribulação. Não, eles não têm que orar para passar pela tribulação, mas teriam que orar e vigiar para escapar dessas coisas horríveis que o Senhor Jesus estava falando. Quando ele fala do grupo vós, são pessoas que têm que orar para escapar. E quem são essas pessoas? São redimidos, como diz no versículo 28. Serão pessoas redimidas desse tempo, ou seja, pessoas que serão escapadas, tiradas desse tempo. Redimir, redenção, significa tirar do mercado de escravos. Então, vós é um grupo de pessoas que seriam tirados, participariam de uma redenção durante esse tempo e não passariam pela tribulação. Vós está claro no versículo 7, que é a grande chave do entendimento. Quem faz parte desse grupo? Quem é vós que o Senhor Jesus estava falando? Aqui está dizendo no versículo 7, perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Olha só, vós eram pessoas que chamavam a Jesus de mestre. E quem é que chama Jesus de mestre? Os discípulos. Vós, nós entendemos claramente que este grupo, o grupo vós, são os discípulos do Senhor Jesus. São aquelas pessoas que têm o Senhor Jesus como mestre. Mestre não só para aprender, mas mestre para ser imitado. Aliás, discípulos significam aprendizes, significam imitadores, e não simplesmente alunos que ouvem teorias e palavras apenas, mas são imitadores, discípulos. Então essas pessoas não estarão na tribulação. Algumas pessoas, elas vão apresentar uma objeção dizendo o seguinte, mas o vós, que Jesus estava dizendo vós, se referem, e só se refere àqueles antigos discípulos. Nós, hoje em dia, não estamos incluídos naquele grupo. Tem pessoas que pensam assim, que falam assim, não, quando eu leio o capítulo 21 de Lucas, eu entendo que vós somente faz parte desse grupo, somente aquelas pessoas que eram os discípulos que estavam vivos, que estavam ouvindo o Senhor Jesus, como se a Bíblia fosse apenas um livro do passado e que as palavras não servem para os dias de hoje, para nós que estamos vivos. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque o grupo vós, que o Senhor Jesus está dizendo, e você pode ler isso no versículo 29 e 30, vós são pessoas que elas iriam ver o nascimento da figueira. O grupo vós são pessoas que elas viriam essas coisas começarem a acontecer. No versículo 28 você pode encontrar isso também. Então, o grupo vós não se trata apenas dos primeiros discípulos de Jesus, não se trata apenas da igreja primitiva, mas é a igreja do Senhor Jesus em todas as eras, em todos os lugares. A igreja, o povo do Senhor Jesus Cristo, essa igreja escaparia da tribulação e essa igreja estaria vendo Israel voltar a ser nação, que é exatamente o que o Senhor Jesus profetiza no versículo 29 e 30, o renascimento da figueira. Vós não tem nada a ver apenas com as pessoas do passado. Nós, que somos discípulos de Cristo, hoje em dia, fazemos parte desse grupo. E a palavra mais forte do capítulo 21, para nós, que somos igreja, é o versículo 36. O versículo 36 é a grande lição que o Senhor Jesus deixa para o fim, para dizer, em outras palavras, portanto, vigiai em todo o tempo, orando para que escapeis de todas estas coisas. Orando para que nós possamos escapar dessas coisas. Temos que orar e vigiar para escapar da tribulação e não orar e vigiar para passar pela tribulação. Não devemos nos preparar jamais para passar pela grande tribulação, pelos 7 anos de tribulação. Isso é um ensino falso. Você não tem que se preparar para a tribulação. Você tem que se preparar e orar e vigiar para escapar
dessa época. Esse é o plano de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus deixa claro. Aliás, se você e se eu, nós que devemos nos preparar para passar pelas lutas, então nós não dependemos mais do Espírito Santo. Se você tem que ficar se preparando psicologicamente, se preparando economicamente, se preparando fisicamente para passar pelas lutas, então eu pergunto a você, em que está a sua fé? A sua fé está na carne, a sua fé está na psicologia, a sua fé está nas suas emoções, a sua fé está no armazém que você tem de comida, sendo que o Senhor Jesus disse que as aves do céu não ajuntam em celeiros, as aves do céu não ajuntam as suas comidas em celeiros, e nós somos muito mais valiosos do que as aves do céu. Então, meu amigo, fica claro para todos nós que o grupo vós se refere aos discípulos do Senhor Jesus, aqueles que não vão passar pela tribulação. Agora, e o grupo eles? De quem está falando? O grupo eles está falando, como você pode ler no versículo 21, sobre os da Judeia. Os da Judeia. No tempo da tribulação, haverá pessoas na Judeia. Quem são aqueles que estarão habitando na Judeia na época da tribulação? Justamente os judeus. Aliás, a palavra judeus significa o povo que veio da Judeia, assim como brasileiros significa o povo que é do Brasil. Judeus são o povo da Judeia. Os da Judeia, versículo 21. O grupo eles se refere a este povo, versículo 23. Quando Jesus fala a vós, ele diz este povo, ou seja, aquele povo, o povo do outro grupo, do grupo deles. O grupo eles não tem nada a ver com a igreja também, porque é o povo da ira, povo que vai sofrer a ira divina. Veja no versículo 23, estamos falando, não se esqueça, do capítulo 21. Veja no 23, onde ele fala, a ira virá sobre este povo. E também, no versículo 22, dias de vingança, eles vão passar. Eles vão viver dias de vingança. Então, os dias de vingança não será contra a igreja, porque o Senhor Jesus não tem vingança contra nós. Deus não vai se vingar contra nós, porque não fomos nós que condenamos a Jesus à cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, mas a vingança virá sobre aqueles que condenaram Cristo à cruz do Calvário. Aqueles que o rejeitaram agora estarão vivendo dias de vingança e dias de ira, para que eles se arrependam e para que eles conheçam a Jesus. Nós vemos também outra diferença muito grande entre a palavra aquele dia, no singular, um dia no singular, aquele dia, e quando fala também aqueles dias, no plural. Aquele dia está no versículo 34. Que será um dia que será um laço contra as pessoas que viveriam no mundo, não contra vós. Não é o grupo vós que vai sofrer esse laço. Esse laço de juízo virá contra as pessoas que pertencem ao mundo. Será aquele dia, é um dia de redenção. Você pode ver isso no versículo 28. Está um dia no singular. É um dia em que pessoas, o grupo vós, é redimido desse dia. Esse dia é um dia de separação. Você pode notar que esse dia, no singular, é um dia em que as pessoas serão escapadas de passar por tudo aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Então é um dia de separação. Quando você lê o capítulo 21 de Lucas e encontra a palavra aquele dia, no singular, está se falando de um dia de separação. Agora, quando você encontra a palavra aqueles dias, a palavra dia, no plural, dias, se refere a dias de vingança, versículo 22, dias de fuga, onde eles, e não vós, mas o grupo eles, teriam que estar fugindo. Você vê que está dizendo assim, naqueles dias, ai das grávidas, naqueles dias. Então, as grávidas que vão sofrer, não são as grávidas de antes daqueles dias da tribulação. Não, são as grávidas da tribulação. As grávidas que vão sofrer não são as grávidas que vivem antes do arrebatamento, antes da tribulação começar. São as grávidas que estarão vivendo no período da tribulação. Ai das grávidas naqueles, em plural, naqueles dias. Está se falando dos dias da tribulação. Seriam dias de fuga,
onde o povo da Judéia, o povo, exclusivamente o povo da Judéia, eles estarão fugindo, eles terão que fugir. E serão dias de cativeiro. Está no versículo 24, que eles serão levados cativos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha só, o povo que estará vivendo em Jerusalém e na Judéia, que são os judeus, na época da tribulação, eles vão ser levados para todas as nações. Naquela época haverá novamente essa dispersão dos judeus. Eles serão perseguidos e levados para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos gentios. Então você nota aí que o grupo eles está se falando dos judeus, está se falando exatamente dos judeus que terão que fugir, que sofrerão os dias da vingança. E o mais forte, no final, no versículo 27, é quando o Senhor Jesus ele diz o seguinte: e então eles verão. Ele não disse, e então vós vereis. Não, ele disse, e então eles verão, se referindo ao grupo dos judeus, eles verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder, com poder e grande glória. Então, as pessoas que verão o Senhor Jesus descendo do céu visivelmente, é o grupo eles, é justamente o grupo dos da Judéia, aqueles que seriam levados para todas as nações cativos, aqueles a quem viria os dias, no plural, dias de vingança, dias de ira. São aquelas pessoas que estariam em Jerusalém e seriam levadas para fora de Jerusalém. Então essas pessoas, esse grupo, o grupo deles, o grupo eles verão Jesus vir do céu e não nós, e não vós. O grupo vós, nessa época, que é justamente o grupo dos discípulos, ele já estará no céu com o Senhor Jesus, não mais participando desse período da tribulação. O ensinamento final que eu deixo para todos vocês é justamente a conclusão que o Senhor Jesus faz no final desse discurso profético, esse discurso que ele fez no Monte das Oliveiras. O versículo 36 é um versículo que as pessoas que negam, que não acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, é um versículo que essas pessoas ainda não entenderam, ou elas não quiseram entender, porque o Senhor Jesus nos deixa claro, ele está falando para vós, para o grupo dos discípulos: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que... Olha o motivo da nossa oração. Olha o objetivo, melhor, da nossa oração. Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Vós sejais, o grupo vós sejais. Vós orai vós, vigiai vós. Não está falando para eles vigiarem, não está falando para eles orarem, está falando vós, vigiai, orando para que sejais vós havidos por dignos de escapar. Dignos, eu quero ser digno de escapar. Escapar da tribulação é uma dignidade que nós temos que buscar. É uma dignidade na graça de Deus que nós devemos lutar por alcançar em vigilância e muita oração. Eu quero escapar. Eu vou mostrar para você agora o que diz em outras versões, o capítulo 21 de Lucas, versículo 36. E peço para você agora escrever nos comentários desse vídeo como está na sua Bíblia. Leia na sua Bíblia, abra na sua Bíblia, Lucas 21, 36, e digite nos comentários exatamente como está na sua Bíblia, que esse versículo é muito forte. Olha só como está na Bíblia, revista e atualizada. Preste muita atenção. Diz o seguinte: vigiai, pois, a todo tempo, vós vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas. Para que possais escapar de todas estas coisas. Portanto, dá para entender claramente que nós não devemos orar para passar pela tribulação. Não pode ser esse o desejo do seu coração. Se você está orando e está se preparando para a tribulação, você está rejeitando o arrebatamento. Você está rejeitando o escape. Você não quer escapar. Você quer, infelizmente, passar pela tribulação. Consciente
consciente ou inconscientemente, você não está agradando a Deus porque você não está querendo a promessa de Deus, o descanso de Deus. Você não quer fazer parte do grupo de vós, os discípulos, aqueles que chamam o Senhor de mestre, aqueles que não vão passar pelos dias de ira, nem pelos dias, no plural, de vingança, nem que estarão na Judéia e tampouco em Jerusalém, mas que estarão já no céu, recebendo os seus galardões e nas bodas do Cordeiro. Eu peço para que você deixe nos comentários desse vídeo toda e qualquer dúvida e eu vou responder a todas, mas coloque suas palavras com muita educação. Peço também para que você compartilhe o máximo possível desse vídeo para os seus pastores, para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja. Compartilhe, dê o seu joinha no vídeo, que Deus abençoe e até a próxima.